Bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus e os Espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Convidar os pobres e os estropiados. E ele também disse àquele que o tinha convidado: quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, para que também eles o convidem em seguida, por sua vez, e que assim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir, e isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse: Feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Jesus disse: Quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o espírito. Jesus não queria dizer que, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica, e para homens incapazes de entender as formas delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes, que produzissem o efeito semelhante às cores berrantes. A substância de seus pensamentos revela nestas palavras: serei felizes, pois não tem meio de vos retribuir. Isso quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que estes não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, ser entendidas num sentido mais literal, quando pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem retribuir-lhes o convite. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço descrente. Estes, sem recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade. Vamos aos comentários. Meus amigos, vocês já pararam para pensar no verdadeiro significado de fazer o bem? Não aquele bem que a gente faz esperando alguma coisa em troca, mas sim o bem que nasce do nosso coração, que a gente faz só porque acredita que é certo, de verdade. E é justamente isso que Jesus, o nosso Mestre Jesus, nos ensina nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vem falar para convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos para o nosso banquete, ele não está falando só de um jantar, mas sim ele está falando de algo muito maior, que é partilhar aquilo que a gente tem de mais bonito na nossa vida, que é o amor e a generosidade. E a gente precisa compreender que Jesus não nos ensinou essa passagem para que a gente leve isso ao pé da letra. Porque às vezes o que a gente tem a oferecer não é comida, mas sim um pouco de atenção, um abraço, uma palavra de apoio. E isso sim é o verdadeiro banquete que Jesus está nos convidando e pedindo que a gente prepare para o próximo.
Porque no fundo o que mais importa não é o que a gente dá, mas sim a forma como a gente dá. Porque isso é sobre fazer com o nosso coração, com sinceridade e sem esperar nada em troca. Pensa comigo quantas vezes a gente não faz alguma coisa esperando pelo menos um obrigado, um reconhecimento, né? Ou até uma retribuição daquilo que a gente fez. E isso é comum, é normal que a gente tenha esse sentimento. Mas Jesus, ele nos convida a mudar essa mentalidade. Ele nos ensina que o verdadeiro bem é aquele que acontece sem segunda intenção, sem esperar aplausos dos outros, ou muito menos uma retribuição. E agora mesmo, se a gente parar e olhar ao nosso redor, a gente consegue parar e observar e fazer uma pergunta para nós mesmos. Quem na nossa vida pode estar precisando de alguma coisa que a gente pode oferecer? Talvez um vizinho que more sozinho, um colega de trabalho que está desanimado por alguma coisa que está passando, ou até mesmo, como Jesus disse, alguém na rua que você nunca viu antes. E a ajuda, meus amigos, ela não precisa ser grande. Às vezes, um pequeno gesto, como um sorriso, um bom dia, já faz toda a diferença na vida do próximo. Porque são justamente esses pequenos gestos, essas pequenas coisas que podem transformar o dia de alguém. E o melhor de tudo isso é que quando a gente faz, a gente acaba também transformando o nosso próprio dia. Então, meus amigos, que tal a gente começar a parar um pouco e prestar mais atenção ao nosso redor? Começar a praticar esse ensinamento no nosso dia a dia. Quantas oportunidades a gente tem a todo momento de fazer o bem. E como falei, a caridade ela não precisa ser grandiosa, ela não precisa ser perfeita. O que importa realmente é começar, porque às vezes um pequeno gesto de generosidade pode mudar muito mais do que a gente imagina, pode virar uma bola de neve e atingir várias e várias pessoas com esse bem que a gente fez. Então, se essas palavras, se esse ensinamento de hoje ela fez sentido para você, eu te convido mais uma vez a refletir sobre elas e quem sabe até compartilhar com alguém que você ame ou com outra pessoa que você acha que precise desse ensinamento. Porque quanto mais a gente espalha uma mensagem positiva, um ensinamento positivo como esse, mais pessoas vão se sentir inspiradas a viver com mais amor, com mais bondade e generosidade. Porque no final das contas, meus amigos, é justamente isso que o nosso Mestre Jesus nos ensina, que o amor é o que dá sentido à vida e faz com que todos nós possamos evoluir na nossa caminhada evolutiva e estarmos cada vez mais próximos de Deus. E com isso encerro meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias. Pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e amizade mútuas. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos. Pelos presentes na reunião. Pelos familiares e amigos desencarnados. Pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal.
Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!